Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Shalom, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Yeshua, Jesus. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância e o valor do silêncio. Como que o silêncio pode ser tão precioso em nossa vida e nos impactar. Vamos falar com Deus antes de começarmos a live e ouvirmos alguns louvores e depois a mensagem. E eu quero, nesta hora, já de imediato, prestar os meus sentimentos à família da minha ex-cunhada, Rita de Cássia, que eu não vou usar o termo perdeu, mas que hoje se despediu de seu pai, mais uma vítima do Covid-19, lá na Zona Norte de São Paulo. Então, deixo aqui os meus sentimentos, os meus sobrinhos, e também a Rita e toda a sua família. Que o Espírito de Deus, que o Ruach HaKodesh, que a espiritualidade conforte o coração de vocês. Não há perda, Rita. Há uma despedida. Seu pai voltou para a casa do Pai de todos nós. Seu pai voltou para a espiritualidade hoje. Que Deus abençoe vocês de forma sobrenatural. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês aí. Que Deus conforte o coração do Mateus, da Natália e dos seus irmãos, de toda a família, da sua irmã, de todos os seus tios que ainda estão vivos. Que Deus conforte o coração de vocês e que o seu papai seja recebido com carinho, alento, com paz na espiritualidade, no reino de Deus. Aproveitando esse início de live, vamos falar hoje sobre o silêncio e a comunhão com Deus e o que nós aprendemos com isso. Já ouviu aquele ditado, boca fechada não entra mosca? Já ouviu as pessoas dizerem por que o japonês, o coreano, o chinês, por que o judeu prospera? Por que eles têm esta estabilidade? Por que eles têm esta força, não é? Porque existe uma coisa chamada fechei com você, segredo mútuo. A família se fecha, se une. Que tal hoje você aprender sobre o silêncio e se fechar com Deus, não é? Criar um vínculo de confiabilidade, de confidência somente com Deus. Tomar cuidado com o que você fala. Quero incluir nessa oração a nossa irmã Jaqueline, que também vem sofrendo com altas no seu diabetes, e também o querido Joel, que é o companheiro da minha irmã, que está internado no hospital de Atibaia. Que Deus conceda a sua graça, a sua misericórdia, para que o livre, não é, da Covid, dos danos, sequelas da Covid-19 e também do AVC que ele sofreu. Também continuamos em oração, também ao nosso querido irmão Paulo Gustavo, também esse jovem. Que Deus continue trabalhando do seu jeito, no teu silêncio, no teu poder, no teu fenômeno, e seja feita a vontade do Pai Eterno. Assim como para todas as pessoas que são vítimas do Covid-19, de câncer, de HIV e de todas as doenças letais, degenerativas, transtornos psíquicos, insônias, problemas para dormir, ansiedade, vícios. Apresentemos todas estas pessoas agora nesta oração. Pai querido, Pai eterno, ó soberano, ó grande e Rei do universo, grande arquiteto, Senhor dos céus e da terra, o Deus que criou tudo em diversidade, as estrelas, as plantas,
cada qual com o seu caule, com a sua folha específica, cada flor com a sua cor, com o seu odor, com o seu perfume, cada animal com o seu propósito, com o seu tamanho, com a sua contribuição no ciclo do meio ambiente do mundo. Pai amado, assim como também o ser humano, cada qual com a sua cor de melanina, tipo de cabelo, de nariz, cada qual na sua região, na sua geografia, no seu espaço demográfico, no seu país, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro. Pai querido, venho vos pedir esta noite, derramai vossa graça, vossa misericórdia e piedade sobre cada um de nós. Perdão por nossas falhas. Que o teu reino, que a tua vontade, que o teu amor, que a beleza, que a luz, que a pureza que há no teu reino venha sobre cada um de nós, sobre cada família, sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada internado, sobre cada pessoa que esteja agora entubada ou passando por uma cirurgia, ou passando por um tratamento de quimioterapia, radioterapia, fisioterapia, as crianças do GRAAC, as crianças, os enfermos do Hospital de Barreto que lutam contra o câncer, os leprosários, os asilos, as casas de idosos, as penitenciárias, as pessoas vítimas das drogas nas ruas, nas cracolândias. Pai amado, visita os teus filhos, vítimas de tantas coisas, de tantos descalabros, discrepâncias sociais. Piedade e misericórdia é o que eu peço. E visita quem está em casa, no lar agora, neste momento, para ser abençoado, para ser tocado pelo teu grande e pelo teu eterno amor. Pai querido, bendito é o teu santo nome. Louvado seja o Senhor, Deus de poder e Deus de glória. Amém. Agora nós vamos ouvir um louvor e que Deus possa tocar no seu coração. Que Deus possa falar a sua alma, falar a sua vida nesse louvor. Que Deus possa acalmar o seu coração nesta hora, tá bom? Vamos ouvir esse louvor com o nosso irmão Anderson Freire. Acalma o meu coração, acalma o teu coração também. Muita calma. Desespero, que nós vamos falar hoje, falar muito, expressar muito, confidenciar muito, talvez não seja a melhor solução ou a melhor estratégia para você. Vamos aprender com o silêncio hoje, ok? Vamos ouvir então esse louvor com o nosso irmão Anderson Freire, para que Deus possa abençoar a tua vida de forma poderosa, tá bom? Porque sou só pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse no céu que acalma a tempestade que agita o meu coração. Pescadores de alma, cante. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Só
minha fé diminui. Perdoa se pensei, teimei em silêncio, não estivesse. Mas eu sinto o cheiro do Senhor nesse lugar. Viver na superfície, sem poder respirar, é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma aflição. Só venço esse mundo se for em tua presença. Só venço essas dores se for em tua presença. Só venço a iniquidade se for em tua presença. Só venço a falsidade se for em tua presença. Só venço o inferno se for em tua presença. Acalma o meu coração, coração, coração. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos novamente. Sejam todos bem-vindos a essa live, para que Deus venha trabalhar de forma poderosa em nossa vida e aprendermos o segredo do silêncio, que muitas vezes nos falta no calor das emoções. Não é verdade? E ainda mais agora, nesse momento em que nós temos vivido um tempo, um país, um momento de muito luto, de muita dor. E muitas vezes as pessoas não querem ouvir isso, ouvir aquilo. A maior estratégia agora, para você que perdeu um parente, como a Rita que perdeu o seu pai hoje, e nós expressamos os nossos sentimentos, ao Mateus, a Natália, e a você que já perdeu um parente. Muitas pessoas que estão passando por esse processo, em que o seu parente está internado no hospital, na UTI, que está condenado pela medicina, sentenciado pela medicina. Presta atenção. Você não precisa fazer nenhum ritual. Você não precisa fazer nenhum pacto. Você não precisa investir o seu dinheiro em promessas de homens. Você precisa apenas de um momento seu com Deus. Um momento seu com a espiritualidade. Um momento seu com o Pai das luzes. Sabe? Porque Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Muitas vezes em nossa vida, nós confiamos nas pessoas e subentendemos, nós não entendemos que os acontecimentos de foro íntimo e particular, empresa, empreendimento, relacionamento conjugal,
amor, não é? Temos que orar 10 vezes ou mais para ver com quem nós podemos desabafar. Ou abrir o baú de tesouro da nossa alma, da nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas existem pessoas que parecem que aparecem no caminho, na vereda da nossa vida, com aparência de amizade, bacana, legal, seu melhor amigo, sua melhor amiga, quando na verdade é a pessoa tóxica, que vem para se alimentar das suas energias, dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas intenções, dos seus desejos, das suas emoções. E como que essas pessoas ficam sabendo de tudo isso? Como que elas se preparam para se investir contra nós? Como que elas conseguem abrir um caminho, uma cilada, uma arapuca? Como? Olha só. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele escreve, Tiago, capítulo 3 e versículo 2. É que de tanto citar Paulo, né? Ah, minha filha tá aí. Deus abençoe você. Boa noite, minha filha. Agora que eu vi. Stephanie, seja bem-vinda. Então, Tiago, na sua epístola, ele escreve no capítulo 3 e versículo 2 assim. Todos tropeçamos, de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha isso. Quantas vezes nessa vida você já tropeçou? Porque justamente e de forma explosiva, emocional, você não abriu a boca e soltou ou disse palavras que aos ouvidos externos foram preciosas. Você não abriu a boca à toa. No momento de intenção psicológica, né? Daquela força, você chora, você conta, você desabafa, não é? E você abriu a sua boca e disse, primeiro, os seus sonhos e projetos. Cuidado com quem anda do seu lado, com a confiabilidade, com a credibilidade. Cuidado com quem você abre o portão da sua casa, a porta da sua casa. Cuidado com quem você se posta como uma anfitriã, um anfitrião. Cuidado com quem você recepciona na sua casa, no seu emprego. Cuidado com quem você abre as portas do seu coração, da sua alma. Segundo, seus sentimentos e emoções, seus desejos, seus relacionamentos, não é? Suas dores, ansiedades, medos, pavores, suas fraquezas. Terceiro, suas fraquezas, fragilidades, confissões, se abrir para os outros, achando que as pessoas vão lhe ver como uma vítima, como um coitado, como alguém que, poxa, precisa de ajuda, precisa de amparo. Cuidado. Muitas vezes a gente se coloca numa posição de vitimismo e achamos que as pessoas vão ficar condoídas, coração compungido, com dó de nós, quando na verdade as pessoas estão apenas fazendo um cálculo, uma equação, uma leitura das suas fragilidades, do que mais pega, qual é o calo que mais lhe aperta, né? O que mais lhe faz doer, lhe faz chorar, o que mais? Porque quando as pessoas fazem isso, não é? Elas terão os teus segredos. Quando você faz isso, desabafa e conta tudo, as pessoas vão ter. Elas terão os teus segredos, as tuas senhas como se fosse um cartão bancário, a chave de segurança, até a sua biometria, até o seu Pix. Eles terão na mão deles. Tudo que é de você, eles sabem. E essas pessoas são aquelas que desejam até mesmo o seu marido, a sua esposa, seu namorado, a sua namorada, até a sua roupa, até a sua calça, a sua saia, até o teu sapato, até o teu cabelo que você põe, até a tua voz, até os teus olhos, não é?
até o seu cargo, a sua empresa, a sua casa, a sua namorada, sua esposa, seu esposo, até o seu filho. Enfim, elas desejam tomar a sua vida. Mas como que elas conseguem crescer tanto assim, com tantas informações? Pela sua boca, pelas palavras, pela falta de sabedoria e pela falta de silêncio. As pessoas conseguem isso. Só um minutinho que eu vou numa ligação aqui. A gente... Pronto, recusa. Pronto, já foi. Sai daí. Aí. Muito bem. Hora de pensar e hora de refletir. Quem esteve com você nos últimos ou piores momentos da sua vida? Faça uma retrospectiva agora de toda a sua vida. Pode pegar do ano passado, de 2, 3 anos, se você lembrar. Quem é que esteve com você nos piores momentos da sua vida? E que quando você precisou de fato, esta pessoa de forma simulada, de forma estratégica, ela conseguiu sair fora e deixar você sozinho na arena com os leões. Deixar você sozinho na hora da fome, na hora da sede, na hora das necessidades básicas, na hora do carinho, na hora do afeto, na hora da atenção, na hora do amor, na hora de uma guarnição. Para pensar que essa pessoa só se aproximou ou se aproxima de você quando você dá uma erguida, uma levantada. Essa pessoa soube de tudo, viu tudo, ouviu tudo, porque você confiou, ou porque você é daqueles ou daquelas que diz: ah, tô nem aí, preciso colocar para fora, preciso me abrir. Veja bem, meu querido, minha querida, suas falas, seus tons, suas sinceridades, seu coração aberto, ou suas maldades, seus defeitos, têm alimentado seus inimigos. Porque não experimenta, a partir de hoje, por que você não experimenta? Parar de tropeçar. Lembra o texto que nós lemos agora há pouco? Que o Tiago nos ensina? Esse texto do capítulo 3 de Tiago, ele vai falar sobre todos os malefícios que a língua causa, comparando-a com uma pequena chama que incendeia toda uma floresta, comparando com um pequeno leme que conduz todo um navio, não é? Uma nau que pode afundar a nau. Todos tropeçamos. Olha como ele começa fazendo essa associação, essa comparação metafórica entre a língua, a palavra e o tropeço. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Você quer dominar toda a sua vida? Quer dominar toda a sua vida? Então, primeiro, domine o seu estado de espírito. Primeiro, domine as suas palavras. Primeiro, domine os seus pensamentos, seu coração. O que é que você solta? O que é que você propaga, difunde? O que é que você mais fala de você mesmo? Qual é a propaganda e o marketing que você faz de você mesmo para as pessoas? No trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, na vizinhança, na sua família. Se nós estamos tropeçando até agora, talvez é porque nós, com as nossas palavras, estamos construindo ou colocando pedras, obstáculos, cercas, galhos, troncos. Se estamos caindo até agora, é porque nós estamos colocando buracos, abismos, rachaduras, fendas no nosso caminho, em nossa vida. E essas pedras podem ser as nossas palavras, podem ser a exposição da nossa vida íntima, pode ser a exposição dos nossos sonhos, pode ser a exposição das nossas ideias, dos nossos desejos, pode ser o marketing que você, mulher,
faz do seu marido para as suas colegas de rua. Meu marido é bom nisso, é bom naquilo, meu marido é não sei o quê. Pode ser o marketing que você faz, que minha mulher é linda, é maravilhosa, minha mulher é totosa, minha mulher é isso, minha mulher faz bem isso, meu marido faz bem aquilo. E você mal sabe que você está fazendo marketing, alimentando o seu inimigo, a sua inimiga, que ao saber todas as senhas, todos os códigos, chaves de segurança, ao saber como que o seu marido faz, ao saber como que o seu marido é, ao saber como as qualidades, as belezas do seu marido ou da sua esposa, você está inocentemente tropeçando nas palavras. Você está ingenuamente abrindo caminhos, abrindo buracos no seu caminho. Você está entregando o seu marido. Você está entregando a sua esposa. Você está entregando o seu namorado, a sua namorada, fazendo o marketing dele para os outros. Achando que você está arrasando, está abafando. Eu tenho o cara mais bonito, eu tenho a mulher mais linda. Você está oferecendo o seu companheiro ou a sua companheira para um mercado faminto de inveja, de ódio, de raiva, de dor de cotovelo. Para um império, para um exército de pessoas frustradas e incapacitadas de conseguir algo por méritos, por qualificações, por talento, por vocação, por capacidade. É mais fácil pescar no aquário do outro. É mais fácil ciscar no terreno da outra. É mais fácil visitar a irmã toda hora, visitar o irmão toda hora. É mais fácil ser solícito, ser amoroso com o irmão, com a irmã. Mas por trás disso não tem um amor fraternal, tem um amor carnal. Tem a raiva, tem a ódio. Tem o ódio. Jeremias, eu vou até ler para você aqui rapidinho, não saindo do tema, mas só para você ficar esperto, olha só. O que diz o profeta Jeremias sobre o que eu estou falando? Para você ficar esperto um pouco com as pessoas. Não seja tão ingênuo, tão inocente. Jeremias 17 e versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração do homem? Quem é que conhece o coração das pessoas que são os seus vizinhos, o seu colega de trabalho, o seu irmão da igreja? Você não conhece o coração dele. Você não conhece as intenções dele. Talvez sobre a sua esposa, sobre o seu marido. Talvez você não sabe se seu colega tem intenção sobre a sua namorada. Enfim, você não sabe nada. Então você não deve confiar em ninguém, senão em Deus, em sua esposa, na sua família, nos seus e no seu coração, na sua alma, que é um coração transformado por Deus. E nós, durante a live, nós vamos aprender como que esse coração pode ser transformado por Deus. Não é pagando dízimo, não é cumprindo rituais de igreja, não é frequentando reuniões, não é fazendo campanhas, nada disso. É passando pelo processo que Abraão passou, é passando pelo processo que Ana passou, é passando pelo processo que Daniel passou, é passando pelo processo que Jacó passou, é passando pelo processo que Yeshua, Jesus, passou. O momento íntimo de comunhão, isolamento a sós, entre eles e a espiritualidade, entre eles e Deus. Porque confiar nos homens, já estamos sendo vitimados faz tempo. Só solapada, só patada, só chicotada, só decepção com o ser humano. Olha só. Você deseja a partir de hoje parar de tropeçar? Você deseja parar de cair? Parar de se decepcionar com as pessoas? Vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com Deus. Então, cuidemos então de nossa estrutura emocional e psicológica. Ansiedade e precipitação. Por que isso? Eclesiastes 5, do versículo 2 ao 3 diz: não seja precipitado de lábios. Calma, não vai soltando as coisas, não vai falando. Segura.
tá para conseguir um outro lugar, tá para conseguir uma bênção maior, tá para conseguir carro, tá para conseguir moto, tá para conseguir uma promoção no emprego, tá para conseguir uma promoção no trabalho, no serviço. Segura, calma. Porque se você solta, eu tenho certeza absoluta, e nós sabemos isso, essa novela, esse vale a pena, esse não vale a pena ver de novo, se repete todos os dias. Fulano vai correr na sua frente, vai preparar um caminho cheio de armadilha. Fulano vai pegar os seus erros, os seus defeitos. Aquela pessoa que você confiou tanto no trabalho, sabe dos seus erros, dos seus defeitos, da sua incapacidade, sabe o que você fez em alguns relatórios, sabe o que você fez em alguns trabalhos, em alguns procedimentos que podem lhe complicar. Então espera ser promovido primeiro. Espera assumir o cargo primeiro. Fica mais difícil alguém tentar te derrubar. Não seja precipitado de lábios, boca aberta, nem apressado. De coração, de emoção. Segura as emoções. O coração está batendo, está explodindo de alegria. Ganhei na Mega Sena. Fica quieto. Fala que você ganhou na Mega Sena hoje, comprova. Se amanhã você não está num cachoeirinho, no Vila Formosa ou num cemitério da vida. Fica quietinho. Médico disse que meu parente vai morrer. Está condenado. Fica quieto. Você não sabe quantas pessoas odeiam o teu parente. Não gostam do teu parente. Você não sabe de quantas pessoas desejam que você fique viúva ou viúvo. Fica quieto. Não se precipite emocionalmente. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. E do muito falar, nasce a prosa vã do tolo. De falar muito, de bater muito papo. Essa é faladeira, é falador. De falar muitas coisas. Acaba tornando-se uma verborragia. Acaba se tornando algo repetitivo, acaba se tornando conversas vãs que não edificam, enfim, acaba se tornando fofoca, leve trás, fala uma coisa, fulano interpreta a outra, etc, etc, etc. Cuidado com o que você fala, cuidado com as suas emoções. O Salmo 4, em versículo 4, diz assim, Davi: quando vocês ficarem irados, não pequem não. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietam-se. Quando ficarem irados, não pequem. A palavra pecar, ela vem de uma simbologia que quer dizer errar o alvo, sabe? Imagina você com uma flecha nas mãos e você vai hastear a flecha para acertar um alvo, não é? Acertar alguma coisa. Você quer acertar aquilo. Controle suas emoções, boas ou ruins. Não peque, ou seja, não erre o alvo de sua vida. Suas setas ou flechas, ou dardos, quer dizer, palavras, atitudes, não são para serem desprezadas ou dispersadas com quem não vale absolutamente nada, com quem não vale a pena, porque só querem desarmar você. Provérbios 17, 28. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto e contiver a sua língua. Até aquele que não tem sensatez das coisas, aquele que é meio doido, que não pensa antes de falar ou de fazer as coisas, se ele ficar quieto, se ele passar a usar a estratégia do silêncio, da sabedoria, de guardar mais, falar menos e agir mais, com equilíbrio, com cálculo, com menos emoção, ele vai se tornar um sábio, vai se aproximar de um sábio, não é? Se ele conter a sua língua, parecerá que tem discernimento, sabedoria, inteligência, malícia das coisas. Não pode ser tão bobão, tão inocente assim, acreditando em todo mundo e em todas as coisas. Lembra que em Yeshua, Jesus nos ensina assim: sede simples como a pomba e prudente como a serpente.
A pomba, ela está na pracinha, ela está na rua, ela está nas avenidas, ela está na frente das lojas. A pomba está em todo lugar, na sua janela, no quintal, próximo do ser humano. O pássaro, o pombo, está próximo do ser humano, não é? Mas tenta pegar um pombo para você ver. Tenta pegar ele com as suas mãos. Pode jogar pipoca, joga o que você quiser, joga milho, joga alpiste. Tenta pegá-lo. Ele pode passar perto do seu pé, mas tenta pegá-lo para ver se você consegue. A serpente, ela, com os seus instintos e com as capacidades térmicas e também do olfato pela língua que ela tem, ela consegue detectar a sua presa pelo calor da gordura no corpo, pelo cheiro que o vento traz a ela, e ela vai de forma minuciosa, discreta, com o menor ruído, barulho possível, e com maior paciência ela vai e dá o seu bote. Mas tenta pegar uma serpente, tenta pegar uma cobra venenosa, para você ver se você consegue. E a cobra, ela sabe inocular, ela sabe atacar, ela sabe dar o bote no momento certo. Qual é o seu momento que você tem que dar o seu bote? Qual é o momento que você tem que inocular, não o veneno, para destruir ou para matar pessoas, para destruir sonhos de pessoas, para destruir casamentos de pessoas, para destruir projetos de pessoas? Mas qual é o momento em que você pode ter a palavra como um veneno? Porque diz a Bíblia também, em Apocalipse, quando o anjo diz para João, João, pega esse livro e mastiga e engole. Diz ele que quando ele mastiga, o livro tem gosto de mel, mas quando chega aqui, começa a amargar tudo um gosto de fel. A palavra de Deus, ela diz que ela é de dois gumes, não é? Ela serve tanto para o meu inimigo quanto para mim mesmo, para me ferir, para cortar as minhas deficiências morais, as minhas fraquezas, os meus defeitos, não é? Então, talvez, ser prudente como uma serpente é usar todos os recursos biológicos do meio ambiente, instintos que a natureza deu para a serpente, nós devemos usar também em nossa vida. Atacar não as pessoas, mas atacar sim os nossos inimigos. Saber dar a palavra correta, forte, pesada, para destruir não a pessoa, mas para destruir a maldade das pessoas. Para poder abocanhar, pegar no flagra uma conspiração, não é? Pegar no flagra alguém que queira acabar com a tua vida, conjugal, sentimental, financeira, trabalhista, laboral, secular e espiritual. Mateus 5,16 vai nos ensinar que mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Olha isso! Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Por que será que Jesus, ia para lugares solitários? Tinha o templo, tinha as sinagogas, tinha a multidão, assim como tem as denominações, assim como tem o seu trabalho, assim como tem a escola, como tem a faculdade, assim como tem a sua denominação, a sua igreja. Existem orações e orações. Existem palavras e palavras. Mas somente quando você se desfaz de tudo isso e escolhe um tempo particular entre você e Jesus, entre você e Deus. E é nesse momento, é este momento que a espiritualidade vem nos dizer essa noite que nós precisamos ter com o Pai das Luzes. Porque estamos cansados, como o povo de Israel estava cansado, de ter tantos momentos com os fariseus, com os seus, com os levitas, com os anciãos, com os juízes. Tantos momentos com eles, de pagamento, de voto, de obrigações, de imposições religiosas, e tantos momentos de dor, de apedrejamento, de sangramento, de chicote, de morte,
tantos momentos de peso. É como se o povo não visse mais um retorno afetivo, amoroso, misericordioso da parte de Deus, através dos homens e das religiões. Talvez você esteja cansado também de 30 anos, 40 anos de doutrinamento. 30, 40 anos de dedicação a um templo, a um pastor, a um padre, a uma denominação, a uma religião. E talvez você esteja caindo a ficha agora que talvez as suas palavras, a sua entrega, não é? Foi o seu maior tropeço. Talvez a pessoa com quem você viva hoje seja o maior tropeço da sua vida, a maior pedra, o maior buraco. Porque você não ouviu papai, não ouviu mamãe lá atrás no começo. Talvez o seu sócio hoje seja um buraco, seja uma pedra, um tropeço na sua vida. Talvez o seu colega de ministério, o pastor, o obreiro, o evangelista, o presbítero, o missionário, talvez o apóstolo, o líder do louvor, seja o seu tropeço, seja o seu buraco hoje. Porque você se precipitou, como diz lá em Eclesiastes, não se precipite nos seus lábios. Não seja boca aberta, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, e do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Talvez hoje você esteja aprendendo com Jesus. Existem momentos em que ele não quer nenhum discípulo, ele não quer ninguém do seu lado. Existem momentos de intimidade, de confiabilidade, de confissão. Existe um momento de um diálogo, não é de um monólogo, né? Mas existe um momento de um diálogo só entre o pai e o filho, só entre o ser humano e Deus e a espiritualidade. Vocês lembram, não é? A Bíblia diz assim, Isaías 30, versículo 15. Diz o soberano, o Senhor Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude, no silêncio, no calar a boca e na confiança está o seu vigor. Está a sua força, está a sua estrutura, está a sua vida, está o seu cofre secreto guardado em Deus. A gente, para encerrar a live, a gente observa que em Mateus capítulo 6 e versículo 6, nós encontramos Jesus dizendo exatamente assim. Mateus capítulo 6 e versículo 6. Tu, porém, quem está falando isso? Yeshua, Jesus. Tu, porém, quando orares, quando falar com Deus, entra no teu quarto e fecha a porta. E fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Quem é que vai nos recompensar? E aonde Jesus, Yeshua, mandou as pessoas irem? No templo? Foi no templo que ele mandou? No templo as pessoas iam para adorar. No templo as pessoas iam para cumprir seus votos, seus rituais da lei judaica. Mas para uma experiência mais profunda, transformadora, Jesus manda as pessoas para onde? Para a sua casa. Entra no seu quarto, fecha a porta, fecha a janela, tranca. E lá baixinho você fala com o Pai das Luzes. Você fala com Deus. Por quê? Esta fala de Jesus, ela é muito poderosa. E ela quebra, ela vem na contramão do que a igreja cristã e protestante evangélica tem pregado enfaticamente.
Vamos à casa do Senhor, tem que ir na igreja. Se não for na igreja, se não for buscar Deus na igreja, se não frequentar o culto, se não pegar o culto de doutrina, o culto, a missa tal, se não fizer o dia do culto público, o dia de libertação, o dia disso, Jesus quebra isso. Por quê? Porque ele sabe que o safado do homem, do ser humano, o malandro, de terno e gravata ou de batina, ele vai. Ele vai. Ele vai usar o espaço religioso, ele vai usar o púlpito, o atril, ele vai usar o palco, que chama de altar, ele vai usar a Bíblia, justamente para entrar na sua cabeça, para você pagar tributos a Deus. Bênção, cura, libertação, restauração, milagre, ressurreição, tudo tem um preço. Se Jesus é o caminho que nos leva ao céu, as denominações evangélicas e católicas são e sempre foram o pedágio dessa grande BR, desse grande caminho que nos leva ao céu. Aprendemos então com Jesus que retirar-se para ficar solitário, evitar abrir a boca e falar muito, não é? E entrar no quarto, orar a Deus, ter uma experiência profunda, direta com a espiritualidade, com Deus. É de graça. Mateus 10, 7. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graças dai. Qual é a tua dificuldade? Talvez a tua pedra, o teu buraco, além de ser as suas palavras, é a sua vida aberta a todos esses homens, a todas essas religiões e a todas essas pessoas toxinas, tóxicas, ruins, perversas, invejosas. Talvez as suas pedras e o seu buraco que te faz cair e tropeçar sempre seja a carência, necessidade e vício de estar frequentando um lugar religioso. A gente, vou repetir, aprendemos com outras pessoas que tiveram encontros profundos com Deus, não é? Nós vemos Abraão no deserto, quando Deus o chama. Nós vemos Jacó lá, não é? Jacó no vale. Jacó tem um encontro, ele dispersa os seus filhos, as suas mulheres, os gados dos seus servos, dos seus empregados, e ele fica sozinho, para de uma vez por todas pagar a sua dívida com Deus, pedir o seu perdão pelas suas falcatruas no passado, pedir o seu perdão por tudo que ele fez de errado. Não é? Fingiu que era Esaú, tomou a primogenitura de Esaú, vendeu coisas para Esaú, enganou seu pai, não é? E agora, Jacó, precisa acertar as contas com Deus. E para isto, ninguém tem que saber. Nem a sua mulher, nem os seus filhos, nem os seus empregados. Presta atenção no que eu vou te dizer. Psicologicamente falando, existem coisas que a sua mulher, ela não vai compreender, ela não vai entender nunca se você confessar. Existem coisas que o seu marido não vai compreender, não vai entender nunca se você confessar. Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem a estrutura a sua psique, a sua psicologia preparada, estruturada para ouvir, pensar, digerir tudo isso. Você pode destruir a sua família, seus filhos, seu relacionamento e o seu casamento. Portanto, não é melhor você se acertar com Deus, confessar para Deus? Lembro-me que há alguns anos, décadas, se não me engano, uma mulher estava em um relacionamento em que ela era da igreja Deus e Amor e o homem não era. O homem, não frequentava nenhuma igreja. Então, ela estava naquele impasse. Eu continuo morando com ele não quer frequentar a igreja comigo, como é que eu faço? E ela foi falar com o então falecido missionário Davi Miranda. Isso repercutiu e vocês vão saber como. Podem entrar no YouTube depois que vocês vão ver lá, só não está o relato da história real. Então, ela foi falar com o missionário. E ela perguntou para ele: missionário, o que eu faço? Meu marido, ele não quer que eu venha para a igreja. Eu quero casar com ele, eu quero que ele venha para a igreja. Eu não sei o que eu faço. Se eu fico na igreja, se eu separo dele, se eu largo dele. O que aconteceu? Orientação cabal. Orientação grotesca, tosca e estúpida do missionário. Ele disse:
Fica com a igreja, Deus é amor. Fica com Jesus e larga este homem. A mulher, Deus não nos deu autoridade e domínio para intervir e decidir a vida de ninguém, exceto, salvo, como pai, para orientar, como mãe, para orientar. E quando percebe um mal próximo. Mas um pastor, um padre, não que os conselhos sejam errados, eles são maus, não é isso. Mas é que tem conselho que é esdrúxulo. Larga este homem e fica com Jesus na igreja. Ela largou o homem, ela seguiu a orientação do homem. E o que acontece? O homem voltou lá e disparou vários tiros contra o missionário Davi Miranda. E tantas outras aberrações que culminaram para a morte de pessoas por orientação de pastores. Porque, na verdade, ninguém quer perder a tua sardinha, ninguém quer perder a tua ovelha, a tua lã, a tua carne que te alimenta, ninguém quer perder o seu dizimista, o seu mantenedor. Essa é que é a verdade. A vida dele, que se dane. Portanto, cansados de tudo isso, a melhor coisa é você ter uma experiência íntima, particular e profunda com a espiritualidade, como Jacó teve, como Daniel teve e seus amigos na cova dos leões. Nos momentos mais difíceis de nossa vida, é os momentos mais propícios, onde as dimensões celestiais, espirituais, elas estão abertas para que experimentemos desse momento maravilhoso com Deus, com a espiritualidade. Daniel, na cova dos leões, com os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, também experimentaram do pavor, do medo de serem queimados vivos, não é? E depois, Daniel teve o livramento com os seus amigos e foi exaltado. Mas depois, Daniel, não no templo, mas na sua casa, no palácio, ele iria 3 vezes ao dia na sacada do seu quarto falar com Deus. Só ele sozinho, confidenciar, falar com o Pai Eterno. Tudo que ele pensava, desejava, ou que ele temia, era com Deus, era com a espiritualidade. Não tinha ninguém com ele senão Deus. Mais tarde, Daniel, por causa disso, observe como as pessoas invejosas estão sempre de olho na tua vida. É um Big Brother, não é? Cotidiano a nossa vida. Da vizinha da frente, do lado, de cima, não é verdade? É isso. Armaram para ele e ele foi preso e jogado na cova dos leões. Os momentos mais difíceis, quando estamos sozinhos, com a sensação de abandonados, de sermos devorados ou destruídos por qualquer situação, é nesse momento em que devemos parar e com calma, fechar mais a boca, falar mais com a alma, com Deus, com o Pai do céu, com a espiritualidade. E com certeza, Ele, sem a gente saber, já proveu no mundo da fé o nosso livramento, a nossa cura, a nossa ressurreição, a nossa restauração, a restauração do amor, de um relacionamento, a prosperidade, tudo o que nós necessitamos, o Pai do céu, Ele já sabe. Por isso, Jesus, terminando essa live, o momento mais crucial da vida de Yeshua, de Jesus, foi quando ele foi orar a sós com o Pai. E ali no jardim do Getsemane, ou seja, Getsemane em hebraico, quer dizer o jardim das oliveiras, o jardim das azeitonas, onde se colhe as azeitonas e elas são numa prensa comprimidas 3 vezes. Jesus não foi à toa que ele, ao ajoelhar-se, e como se fosse um retroprojetor, ele viu todas as cenas que se seguiam dali em diante, se seguiriam. Judas com os soldados do templo e com os soldados romanos e os sacerdotes, os fariseus, prendendo-o com beijo, todo aquele espetáculo horrível. Ele viu tudo isso, ser levado para um, para outro, ser humilhado, ser zombado, ficado nu, tendo as suas vestes rasgadas, literalmente nu, sem cueca.
não é? Tendo uma coroa de espinho posta na sua cabeça e uma porretada, não é? De uma madeira, de uma cana, que enfincou mais ainda espinhas sobre o seu crânio. Cuspes, socos, tapas, empurrões, depois 40 chibatadas, e aí havia a cruz sangrando, grandes hemorragias, sendo crucificado. Ele viu tudo isso. E é por isso que Jesus, com a sua parte humana, ele ora a Deus de uma intensidade tão grande, um desespero, talvez num pavor, num medo, porque era humano. Ele chora, ele soa de tal forma que o seu suor se transforma em sangue. Talvez você esteja sendo comprimido como uma azeitona. Talvez você esteja sendo imprensado psicologicamente pelos pensamentos e pelas cenas que poderão surgir na sua vida a partir de hoje ou a partir de amanhã. Os teus medos, os teus pavores. Cuidado com o que você fala. Jó disse assim na sua palavra: eu temo aquilo que me sobrevém. Como é que você pode temer uma coisa se não chegou ainda? É como a mulher que está grávida, nem deu à luz, está com dores de parto. Calma, calma, espera. Está com uma ação na justiça. Você não sabe se você vai ganhar ou se você vai perder, se vai sofrer um despejo, ou se o juiz vai dar causa ganha para o seu concorrente de empresa. Você não sabe se o processo vai a seu favor ou não. Calma, não se mate, não se desespere, não lance palavras, não rasgue o verbo, não conte para os outros, conte apenas para Deus. Sofra o que tiver que sofrer agora, com a espiritualidade com Deus. Eu te garanto, Deus não vai te trair, porque Números 23 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura falaria Deus alguma coisa e não cumpriria? Ou prometeria a Deus alguma coisa e não realizaria? Deus não é homem para que minta. Se ele disse, aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se ele disse, tudo é possível ao que crê. Se ele disse, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu digo para você nesta noite, neste momento agora de oração, daqui a pouco nós vamos orar. Eu digo para você, creia. Creia e aprenda a ficar mais em silêncio. Aprenda a guardar os teus desejos, sentimentos, sonhos, vitórias e derrotas, soluções e problemas, desafios. Guarde só para você e Deus. Se é um casal, guarde só entre o casal. Não é irmã, não é irmão, não é mãe, não é sogro, não é sogra, não é nora, ninguém. Guarde. Para que o teu caminho seja um caminho próspero e um caminho abençoado. Eu quero convidar vocês agora a nós ouvirmos essa canção muito bonita. Essa canção é abençoada. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, peraí. Opa, cadê? Que eu escolhi para nós louvarmos agora no final dessa live. Isso, essa aqui, ó. Opa, vamos lá. Ué. Acho que eu não tô conseguindo. Pera aí, só um minutinho que eu vou colocar aqui. Aqui, ó. Eu quero que você preste atenção nesse louvor agora. E a mãe, vocês aí da família do Paulo Gustavo, e todo aquele que tem um parente na UTI, no hospital, a Rita que perdeu seu pai hoje, não perdeu seu pai, fez a sua viagem hoje, o Mateus, a Natália, a todos nós, nesse momento tão difícil. Os políticos podem não se importar conosco, os pastores, os religiosos, podem não se importar com a gente, mas Ele se importa com você. Disso eu tenho certeza. Ouça esse lindo louvor agora. Louvado seja Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre.
Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Glória a Deus. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Glória a Deus. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. De você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Glória a Deus. Ele não desiste de nenhum de nós, não é? Mas muitas pessoas querem que Deus desista de você. Muitas pessoas querem que você desista de Deus. Muitas pessoas apostam como se fosse uma loteria que Deus desistiu das pessoas que estão com Covid. Respeitamos os processos espirituais. Uns vão porque tem que ir. Terminou a sua jornada, o seu tempo nessa vida. Com idades avançadas, corpos cansados, doenças, procedimentos, idas e vindas em hospitais.
Isso cansa. Não poder mais andar, fazer as coisas, ter a autonomia e a independência, isso cansa. Deus nunca desistiu dessas pessoas. Tanto é que as acolhe, as abraça e as recebe em sua morada espiritual. Quanto àqueles que estão lutando para viver com um pulmão artificial, como o jovem ator, e como todos que estão nesta situação ou semelhante, como aqueles que estão passando por um câncer, por uma situação difícil, pelo vale da sombra da morte. Ele não desistiu de você ainda. O médico pode ter desistido, mas ele não desistiu de você. Por isso, eu quero dizer para você que nos braços de Deus nós estamos seguros e encontramos descanso. Vamos louvar só mais um pouquinho. Nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso, Abba. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu esconderijo. Em teus braços é meu abrigo. Em teus braços é em teus braços é meu descanso. Eu recaio em tua graça, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, eu me lanço em ti. Recaio de novo. Glória a Deus. Recaio em tua graça. Nós vamos encerrando essa live. Ela é mais que Claro, todos nós nas mãos de Deus, sentindo o abraço de Deus, sentindo o amor dele, sentindo a misericórdia do Senhor. Nós vamos encerrando essa live, crendo no poder de Deus, crendo no amor do Senhor. Nós vamos encerrando essa live, crendo que aqueles que estão passando pelo vale agora da sombra da morte estão acompanhados pelos espíritos de luz, pelos anjos de Deus. Assim como foi dito na outra live, os testemunhos lindos de pessoas que nós oramos aqui estavam entubadas e na oração, pela evidência de Deus, aqui nós vimos espíritos de luz ao lado da pessoa, a mãe ao lado do filho. E quando nós vimos isso, nós falamos isso para uma das filhas. E quando
a filha veio aqui em casa. Contou o testemunho de que o irmão, ao acordar do coma, declarou que viu a mãe estava ao lado dele. Então, Rita, deixa eu te falar, ninguém morre. Nem minha mãe está morta, nem minha tia Jandira, nem meu tio Sebastião, nem meu pai, o José, nem o seu pai, nem a sua mãe. Todos os nossos antepassados, todos os nossos pais, avós, entes queridos, vivem numa plenitude de luz e de paz, trabalhando para o bem comum, para o bem maior de nós aqui no mundo. E com o fundo musical Yeshua, nós terminamos essa live. E ao terminar esta live, claro que a palavra também serve para aquele que prega. Não tropeçar mais em palavras. Então, aproveitando o ensejo que a Stephanie e o Marcos estão assistindo essa live, que possam partilhar essa live para o Rickson, para a Letícia, para a mãe do Rickson, e dizer que o seu pai, Stephanie, sou eu, peço, nesse momento, peço perdão, peço desculpas por palavras humanas, no momento humano, emocional, no momento intempestivo, no momento de nervoso. Peço perdão e que eu os amo em nome de Yeshua e que tudo volte a ser em paz. Palavras não definem o caráter de ninguém. As emoções podem nos estragar, podem nos manchar, mas palavras não definem o caráter de ninguém. Portanto, eu peço perdão, peço desculpas e que Deus nos abençoe poderosamente. Poderoso Deus e eterno Pai, amado Deus, nesta hora, todas as pessoas doentes, derrama vida, sopra o teu fôlego de vida, o teu vento, que em hebraico é ruá, sobre todas essas pessoas. Pelo poder que é no teu santo e eterno nome. Recebam transformação nas células, na saturação, na capacidade, ó Deus, de oxigênio nos pulmões, no trato respiratório. Retire, ó Deus, qualquer sequela dos rins, do baço, do fígado, do coração, do cérebro. Devolva força nas pernas, na memória, nos olhos, nos ouvidos, na boca. Ressuscita. Volte para a vida. Em nome de Yeshua, recebam a graça, o poder e a misericórdia de Deus. Que o câncer desapareça, que a paralisia, a cegueira, a surdez, a mudez desapareça. Que as perturbações psicológicas, mentais, espirituais desapareçam. Que toda energia ruim, tóxica contra a tua vida seja desfeita pelo poder da fé, pelo poder do nome de Jesus, o Cristo. Assim nós oramos e encerramos essa live. Que Deus vos abençoe, compartilhem o máximo que puder, eu peço para todos vocês, tá bom? Deus abençoe a todos e que durmamos bem, em paz, cheio de amor, de alegria e que Deus traga de volta o Joel, lá da Tita, lá onde ele está em Atibaia. Que Deus o transforme, o ressuscite. Que neste momento de silêncio que essas pessoas entubadas estão nesse processo biofísico, químico, psíquico e espiritual, haja um trabalhar de Deus na vida de cada enfermo, que eles voltem para as suas casas. Há também o silêncio na alma daqueles que perderam, daqueles que se despediram dos seus parentes, que foram embora nessa leva da Covid, e os que irão também ainda. Que esse silêncio seja o trabalhar da espiritualidade na sua vida, para que possamos crescer, nos elevar como espíritos, como filhos de Deus, independente de raça, cor, sexo, gênero, religião. Que possamos todos crescer, juntos, como diz Davi, o quão bom, o quão suave é que os irmãos vivam em união.
que a bênção de Deus seja sobre o Joel, sobre o Paulo Gustavo, sobre todos os vitimados do Covid, sobre todos os doentes de tantas as enfermidades, sobre o Rodolfo Araújo, sobre o Igor, sobre a Lia Reis, sobre todas as pessoas. Em nome do Eterno, do Todo-Poderoso, Pai do céu. Que assim seja. Muito obrigado. Até a próxima live. Amém.